quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí em Isaías, no capítulo 41, e eu quero ler o versículo 10. Isaías 41, 10. Talvez tenha alguém aqui que já saiba de cor esse versículo, e fala, pastor, eu já sei essa palavra, né? Já decorou, eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes, mas eu quero te lembrar este versículo, que foi o que o Senhor ministrou ao meu coração para esta noite. O Senhor falava comigo sobre medo, né? E eu quero compartilhar contigo algo que o Senhor ministrou ao meu coração. E esse versículo diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Com quem é que Deus quer falar aqui nessa noite? Alguém entrou aqui com medo? Eu não sei medo de que você tem, né? Vocês sabem do que eu tenho medo, né? Eu tenho medo de barata. Um dia eu passei uma prova que eu estava pregando e apareceu uma barata aqui, gente. Eu tive que me controlar para não descer do salto, né? Eu fiquei olhando para ela e clamando o sangue de Jesus. E veio um crente, um homem corajoso aqui, matou aquela barata. Eu glorifiquei o Senhor, mas eu tenho pavor de barata. E parece que elas só vão lá em casa quando eu estou sozinha. E eu falo para o pastor que elas voam atrás de mim. Ele não acredita. É uma perseguição, parece que é uma coisa assim pessoal, né? E quando a gente está sozinho, parece que os nossos medos se afloram, né? Tudo fica potencializado. É igual quando a gente é criança, né? E você vê uma sombra na parede, aquele negócio gigante, né? E o objeto às vezes é algo tão pequeno. E quando a luz reflete ali, gera algo tão grande. Os nossos medos às vezes são assim, né? São coisas pequenas que por causa do nosso medo se tornam grandes. Às vezes você pode pensar assim, pastora, você tem medo de barata, um bichinho tão pequeno, não é verdade? É pequeno, mas o nosso medo faz ficar grande. Eu não sei medo de que você tem. Você pode ter medo de andar de moto, de avião, de navio. Medo de quê? Do escuro. Criança tem medo de escuro. Tem adulto aqui que também tem medo de escuro, né? Oh, Jesus. Gente, são diversas coisas e cada um vive uma experiência diferenciada, né? E gera medos diferentes. Eu não sou psicóloga, Cris está aqui, né? E talvez pudesse até falar melhor que eu sobre isso. Mas o Senhor falava algo comigo que eu preciso compartilhar com você. E o Senhor me deu um tema. Eu não sou muito de dar tema, né? As palavras que eu ministro, às vezes eu até esqueço do tema. Mas o Senhor me deu um tema para essa palavra que eu quero te falar nessa noite, né? E foi assim que o Senhor falou comigo: não tenha medo, você não está sozinho. Você pode receber essa palavra nessa noite? Não tenha medo, porque você não está sozinho. O problema não é o lugar que você está. O problema é quem está contigo. O problema não é a situação, porque ela pode ser a mais adversa, mas se você tem certeza que o Senhor está contigo, você não vai temer, porque tem um Deus forte, um Deus grande, um Deus todo-poderoso que está do teu lado. E é isso que faz, mesmo diante dos nossos maiores desafios, diante das nossas maiores lutas, nós permanecermos de pé, porque é o Senhor que tem nos sustentado com a sua destra fiel. Você já encarou um desafio gigante, assim, que você pensa, meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar. Eu tenho vivido um desafio tão grande, né, na minha saúde. Eu sei que tem pessoas aqui que também têm vivido esse mesmo momento, né, de um diagnóstico contrário, de algo impossível. E às vezes a gente sente medo. Mas quando a gente lembra que tem um Deus todo-poderoso que nos sustenta com a sua destra fiel, todo medo vai embora. E eu quero te convidar nesta noite, diante dos teus desafios, das tuas lutas, das guerras que você possa estar enfrentando nessa noite, das impossibilidades, diante das portas fechadas, diante dos nãos que você possa ter recebido, diante da escassez, diante da falta, diante do teu maior medo, querido. Eu quero te convidar a olhar e contemplar aquele que está contigo nesse momento. Tira os teus olhos da tua luta, tira os olhos da tua dor, tira os olhos daquilo que te causa medo e coloca os teus olhos no Senhor.
E isso vai fazer todo o medo ir embora. Isso vai te ajudar, você crê nisso? Quando vocês estão dispostos nessa noite a tirar os olhos daquilo que te causa medo e colocar os olhos nesse Deus Todo-Poderoso que te sustenta, que te guarda, que te ajuda. Ele é o teu auxílio, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é maior do que toda luta, Ele é maior do que toda dor, Ele é maior do que toda doença, Ele é maior do que tudo, Ele é o teu Deus, aleluia! Glória a Deus. Você pode olhar para esse crente que está aí do teu lado e falar para ele aí, olha, não tenha medo, o Senhor está contigo. Glória a Deus. E Deus me falou algo tão tremendo acerca disso. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3. Olha, preste atenção, né? Se você ama a palavra de Deus como eu, você vai ficar radiante como eu estou aqui, ó. Juan, olha isso, o que Deus me mostrou. Eu estava ansiosa para compartilhar essa palavra. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10, né? Aqui você conhece essa história, fala de quando Adão e Eva, né? Eles pecaram e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que o Senhor disse para eles não comerem. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia até o jardim. Gente, que coisa linda, né? Todos os dias, tinha uma hora marcada, o Senhor aparecia no jardim para falar com Adão e Eva. Que relacionamento lindo o Senhor tinha com Adão e Eva. E tudo que o Senhor falou para eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores desse jardim, mas dessa árvore não coma. E um belo dia, né? Adão e Eva, como eu e você, escolheu desobedecer. E olha o que o Senhor diz aqui no versículo 10 do capítulo 3. O homem disse, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que eu estava nu, eu tive medo, e por essa razão me escondi. Quando Adão peca, a palavra diz que ele percebe que ele estava nu e ele se esconde de Deus. Porque ele percebe que ele desobedeceu ao Senhor. E a Bíblia diz que ele teve o quê? Medo. O medo entra no coração de Adão e faz ele se esconder de Deus. E essa atitude de Adão, essa decisão, essa escolha pelo pecado, a desobediência, gera uma consequência. Porque toda escolha, né, traz uma consequência. A Bíblia nos ensina sobre semear e colher. E essa semeadura de Adão e Eva, de pecar, de desobedecer, de comer daquele fruto, traz uma consequência, que está lá agora, no versículo 23, vamos ler a partir do 20, aqui no 23. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden, e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Querido, por causa de uma decisão errada, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Éden significa paraíso. Eu imagino que era o melhor lugar para se morar. O melhor lugar da face da terra. Foi ali que Adão e Eva foi colocado. Naquele lugar maravilhoso, o Senhor escolheu colocar o homem para morar. E ali ele decide desobedecer, pecar. Ele sente medo, não tinha medo antes disso. Imagina Adão, ele convivia com aquele monte de animal, né? E não tinha medo. Devia ter barata, mas eles não tinham medo, né? E um dia eles pecam e eles são privados de viver naquele paraíso. Ah, gente, você imagina como ficou o coração de Adão e Eva depois que eles são expulsos daquele lugar maravilhoso que Deus criou e colocou eles ali? Deve ter vindo o arrependimento, né? Eu imagino Adão falando, Senhor, quando teu filho erra, que você castiga ele, por favor. Aí, quando é uma filha manhosa como a minha, fala, por favorzinho, mamãe, me perdoa. E eu duvido que você nunca tenha ouvido um filho falar assim, eu nunca mais vou fazer isso, eu prometo, eu juro. Aí você vê que está arrependido, né? Eu imagino Adão e Eva falando assim para Deus, Senhor, por favor, eu juro, não me tira daqui, eu nunca mais vou fazer isso, ei. Mas para cada escolha, né? Para cada decisão que nós tomamos, existe uma consequência.
E a consequência do erro de Adão e Eva foi serem expulsos daquele paraíso, daquele melhor lugar da face da terra. Eu imagino que o metro quadrado mais caro da face da terra, porque diz que aquele lugar era lindo, era luxuoso, diz que ali passavam os rios mais maravilhosos, não faltava água. Na casa de alguém aqui falta água com esse calor? Misericórdia! Você já teve que tomar banho na casa de um vizinho, porque não tinha água na tua casa com esse calor? Ei, no Éden não faltava água, passavam rios ali maravilhosos. Tinha, sabe, água sobrando naquele lugar, mas infelizmente, diz que o medo vem ao coração de Adão naquele momento. No melhor lugar do mundo, o medo vem. A gente às vezes acha que a gente só vai viver uma situação de medo num lugar ruim, num lugar escuro, num lugar de escassez, num lugar perigoso. Aí a gente vai sentir medo, mas não num paraíso. Paraíso não combina com medo. Mas naquele paraíso, Adão e Eva sentiram medo. A Bíblia nos afirma isso. É esquisito, né? Mas está escrito. Em contrapartida, quando a gente vai para um outro, eu quero fazer um comparativo entre esses dois lugares. O primeiro é o Jardim do Éden, que significa paraíso, o melhor lugar do mundo, né? Um lugar perfeito, luxuoso, maravilhoso, tinha de tudo, nada faltava ali. E no paraíso, o medo veio. E um outro jardim que eu quero falar contigo nessa noite, está lá no livro de João, no capítulo 18. Eu quero ler aqui nessa versão, na linguagem de hoje. Eu amo minha Bíblia, mas eu queria ler aqui hoje nessa versão, que diz assim, olha... João capítulo 18, versículo 1. Depois de fazer esta oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cédron. E havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. E Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. E então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. E eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. E Jesus sabia tudo o que ia acontecer. E você também sabe que Judas foi ali para trair Jesus. E vai ali com aqueles soldados e Jesus está ali naquele, aonde? Jardim. Um jardim chamado Cédron. Você sabe o que significa Cédron? Escuridão. Num lugar de escuridão. Eu falei para você aqui que geralmente lugar escuro gera medo. Jesus estava num lugar, num jardim chamado Cédron, escuridão. Naquele lugar onde ele foi traído, naquele lugar onde aqueles soldados chegam para prendê-lo. E diz que ali naquele contexto, daquele lugar, Pedro, o discípulo, né, mais ousado que eu conheço, diz que ele está ali. E quando Malco chega para prender Jesus, Pedro saca da sua espada e corta a orelha direita de Malco. Você conhece essa história? Você já ouviu? Você imagina aquele lugar de escuridão, um lugar tenso, onde Jesus está prestes a ser preso, levado para ser crucificado, um lugar de tensão. Naquele lugar, Malco perde a sua orelha. Você imagina o que ele sentiu? Você acha que ele sentiu medo? Provavelmente. Ele perde a sua orelha. Os discípulos deviam estar com medo naquele momento. Eu imagino que até aqueles guardas deviam estar um pouco ansiosos e também temerosos pelo que aconteceria, porque eles já tinham ouvido falar de Jesus. Era um ambiente escuro e um ambiente de medo. Um outro jardim. Falei sobre o Éden, que era um lugar onde não devia haver medo e houve medo. E agora nós estamos aqui em Cédron, lugar de escuridão, onde era provável que o medo existisse. Só que ali naquele lugar, Malco perde a sua orelha. E o que acontece? Nesse ambiente desfavorável, lugar de medo, um lugar escuro. Olha o que diz aqui. Eu queria te convidar a ir lá para Lucas. Os evangelhos contam a mesma história, né? Mas olha, aqui não diz assim, mas lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 51, fala assim: contudo, nesse ambiente, é o mesmo texto, Malco perde a orelha, né?
Agora, o que acontece? Jesus interveio e ordenou: deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. E eu parei aqui e eu fiquei pensando. Nós lemos que Malco corta a orelha. Pedro corta a orelha de Malco. A orelha é decepada, é arrancada. Eu imagino aquela orelha caindo naquele lugar escuro. Mas diz que Jesus toca onde? Na orelha. Mas que orelha? Se a orelha foi decepada, foi cortada, não tinha orelha. Mas diz que Jesus toca na orelha de Malco e o cura, e o restaura, e faz a orelha nascer de novo. E aí o Senhor falou para mim: ei, que orelha? Eu toco aonde você não vê. Aquilo que você não vê, aquilo que você acha que não existe mais, aquilo que você acha que já foi embora, aquilo que você acha que não é mais seu, aquilo que você perdeu no meio da escuridão dos teus medos, Ele toca como se já existisse. Oh, aleluia! Ele diz, a palavra diz que Jesus toca na orelha. Não toca no lugar da ferida, não toca no lugar do sangramento, não toca onde não tinha nada. Você já viu alguém sem orelha? Esquisito, né? Fica sem nada. Não fala isso, Jesus toca no vazio. Não. Jesus toca na orelha, mas não tinha orelha. É porque o olhar de Jesus é diferente. Jesus vê aquilo que você não vê. Ele vê aquilo que Ele vai fazer. Você não está vendo nada, mas Ele já vê como se já existisse. Pelo que você está orando? O que você não tem mais? O que te falta? Jesus olha, Ele não vê a tua falta. Ele vê como se já estivesse restaurado. Ele vê como se já existisse, como se já tivesse acontecido. E Ele te convida nessa noite, mesmo no lugar da escuridão, mesmo no lugar do medo, mesmo no lugar da luta, mesmo no lugar da escassez, Ele te chama a atenção nessa noite, para que você possa enxergar como Ele vê, para que você possa ver como Ele vê. Talvez você não esteja vendo nada, mas Ele vê, e o importante é que Ele já vê. Ei, e naquele lugar de medo, naquele lugar de escuridão, naquele jardim de perseguição, de luta, você já ficou num lugar assim de briga? Ah, meu Deus, quantos domingos, né? Em família, reunião em família, começa tudo bem, mas termina tudo mal, acaba em briga, né? O pessoal começa a beber, começa a discutir, acaba em confusão. Ninguém nunca viveu isso aqui, né? Oh, misericórdia. Lugar escuro, lugar de medo, lugar de conflito, de insegurança. E é nesse lugar, querido, que Jesus realiza um milagre na vida daquele soldado. O soldado merecia? O soldado foi ali para prender Jesus. Jesus podia ter olhado para Malco e falar: deixa esse cara aí, né, se esvaindo em sangue, deixa ele morrer, ele é traidor, ele veio aqui para me prender, eu não vou ajudar nada. Ei, esse é o nosso senso de justiça humano, né? Mas Jesus não nos trata assim, nem os seus inimigos Ele tem esse olhar. Jesus vai lá e toca aonde não existia, como se já houvesse, e restaura e traz cura naquele lugar de medo, naquele lugar de escuridão. E o Senhor falou para mim assim, querido: não importa o lugar, o importante é que Jesus está lá. No jardim do Éden, aquele lugar lindo e perfeito, onde águas jorravam, o Senhor se retira dali. E o Senhor tira o homem daquele lugar. E por causa da ausência de Deus, aquele lugar perfeito deixa de ser. E o medo vem, porque o Senhor já não estava mais ali. E naquele lugar desfavorável, escuro, de medo, onde não tinha água, diz que esse jardim era um jardim que só tinha água quando os rios enchiam, né? Na época das chuvas, e a água vinha. Mas maior parte do tempo era um lugar que não tinha rio, que não tinha água, era um lugar de escassez. E ali era um cemitério. Quem é que gosta de passar tempo aqui em cemitério? Alguém vai passear no cemitério aqui?
Às vezes eu fico olhando o cemitério, o Jardim da Saudade, gente, é um bom lugar para fazer uma reflexão, né? À tardezinha, assim, vem um ventinho, não, então tá. Ninguém gosta de ir no cemitério, né? Cemitério é um lugar de medo, mas eu quero te dizer que mesmo no lugar de medo, se Jesus está, este lugar se transforma num lugar de milagres. Ali Malco tem a sua orelha restaurada, ele é curado. E eu quero te afirmar nesta noite que mais importante do que o lugar é quem está contigo nesse lugar. Se Jesus está contigo, você não precisa temer. Diz que, eu nunca contei não, tá gente? Mas diz que na Bíblia tem 365 vezes escrito não temas. Um para cada dia do ano, né? Para que a gente não esqueça, não tenha medo, não tenha medo. O primeiro versículo que nós lemos, né? Não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Acho que a gente podia cantar aquela música assim, temer por quê? Se eu estou, tô ligada? A pastora Simone que escolhe as canções, já? Ele está com a gente, e é isso que faz nós não temermos em meio às nossas lutas, em meio ao dia mau, naquele dia escuro, nos ambientes mais improváveis, aqueles lugares que a gente nunca gostaria de passar, querido. Mas se Jesus está ali, é isso que faz a gente permanecer, porque nós cremos no cuidado desse Deus Todo-Poderoso. Lá no Salmo 23... Você conhece, né? Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 23. Acho que eu vou olhar aí. Tem alguém com a página amarela no Salmo 23. Aí deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 23, né? Ei, essa palavra precisa sair daqui e entrar aqui, ó. Só tem poder a palavra quando ela entra em nós, né? Quando ela penetra no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra precisa estar guardada aqui no coração. E aí o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Tem algumas versões aí, né? A maioria das traduções que dizem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lá no futuro. A Bíblia, nessa tradução, na Bíblia King James diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Não é faltará, não me falta. Mesmo passando pela dificuldade, né, pastor Wilson? O pastor deu o testemunho dele aqui. Teve um dia que ele olhou lá, não tinha gasolina. Mas foi temporário, né? Porque prontamente os céus se movem, querido. E quando tem movimento no céu, isso faz a terra se mover. O Senhor incomoda um crente, o Senhor move corações para te abençoar. Não é sobre o que você tem ou não, é sobre o Deus poderoso que você tem, é sobre ter o Senhor por perto, é sobre ter o Senhor no meio da nossa escuridão, no meio do dia mau. O Senhor aparece e coloca a orelha no lugar. Não vou temer um diagnóstico contrário, porque a última palavra é do Senhor. Eu não vou temer o meu coração, porque às vezes o nosso coração faz a gente tomar decisões erradas, como Adão pecou naquele dia, porque ele foi levado por uma decisão enganosa do seu coração. Eu não vou temer, porque eu estou seguro no Senhor. Temer porque se eu estou seguro nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha, quem me garante é o Senhor. Não é sobre mim, não é sobre quem eu sou, porque eu não sou nada. Nós somos pecadores, falhos, errantes, inconstantes. Hoje eu sou, amanhã eu já não sou mais. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Hoje eu estou no alto, amanhã eu estou lá embaixo. Nossa vida é assim, querido. Quem sabe o dia de amanhã, quem sabe o que vai acontecer. A Bíblia diz que a nossa vida é um sopro. Hoje eu estou vivo, amanhã eu já não sei se eu vou estar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. É assim. Mas não é sobre o que eu sou, o que eu tenho, aonde eu vou chegar. É sobre quem é o Senhor que eu sirvo. É tudo sobre Ele, esse Deus que não muda, que não falha. Nele não há sombra de mudança, não há variação. Ele é a minha luz no meio da nossa escuridão. Olha só, antes de eu ler o Salmo 23,
O Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Não importa o lugar escuro, se o Senhor, que é a minha luz, está comigo, por isso eu não vou temer, porque aonde o Senhor chega, chega a luz, toda escuridão tem que ceder, porque a luz chegou. Alguém aqui tem luz própria? Mas o Senhor é a nossa luz, sabe? É como se fosse assim, ó. Você chega num lugar escuro, e quando você chega, o Senhor chega contigo. E como se você pisasse, o Senhor pisa contigo. Você coloca o teu pé, o Senhor coloca o dele. Você chega, Ele chega contigo. E quando você entra no lugar da escuridão, a luz entra contigo. E aonde havia trevas não há mais, porque a luz chegou. Aonde você chega, chega a luz, porque o Senhor, o Deus que é a luz do mundo, entra contigo. E a treva tem que sair, porque a luz chegou. Ele é a minha luz, e por isso eu não temerei. Temer por quê? Você pode olhar para o lado e falar aí para o teu irmão: temer por quê? Você tem um Deus todo-poderoso, Ele é a tua luz, é Ele quem dissipa as tuas trevas, é Ele quem acaba com toda a escuridão do cedron, é Ele que coloca a orelha no lugar mesmo em meio ao lugar da escuridão. Que Deus é esse? Eu não preciso temer se Ele está comigo. Não é sobre o lugar, não é sobre tempo, não é sobre recursos, não é sobre quem eu sou, é sobre Ele, é sobre quem Ele é. Ele é o Deus que dissipa todas as trevas, Ele é a nossa luz, mesmo em meio ao lugar da escuridão. Você entende isso, que não é sobre o lugar, porque no melhor lugar do mundo, Adão e Eva pecam. Transforma aquele jardim perfeito num lugar de medo. E lá no cedron, o lugar da escuridão, o jardim da escuridão, um cemitério, Malco tem todo o seu medo dissipado, porque Jesus está ali. E eu quero declarar nessa noite, querido, que aí no teu jardim escuro, que você possa estar vivendo hoje, no lugar do teu medo, Jesus está. A luz está, e toda a escuridão tem que acabar, porque Jesus está presente. Não importa o lugar, o importante é que Jesus está presente. Aleluia, Ele diz: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode o pai e a mãe te abandonar, mas eu nunca te deixarei. Isso é a nossa segurança, é que faz todo medo ir embora, é a certeza da presença, da companhia desse Deus. É Ele que pode tudo, é Ele que conserta todas as coisas, é Ele, aquele mesmo Deus que conserta a orelha de Malco, né? É esse mesmo Deus que tem poder de consertar a tua vida. Eu não sei o que está fora do lugar, eu não sei o que se perdeu, eu não sei o que foi arrancado, né? Por um golpe, uma grosseria, né? Alguém vem e arranca alguma coisa e toma de você. Porque ninguém toma nada da nossa mão assim com carinho, né? Geralmente chega, né? E arranca, e puxa, e vai embora, levando algo. Uma vez eu fui assaltada, eu me lembrei disso agora. Eu saía para trabalhar às 5 horas da manhã, eu pegava o ônibus aqui, ia para a Central. E eu vim andando pela rua, né? Eu tinha comprado um celular novo e eu estava com os 2 telefones na bolsa. Tem muito tempo, gente. E aí vieram 2 rapazes, de manhã não tinha ninguém na rua. E eles levaram minha bolsa com tudo. Não perguntaram nada, né? Só pegaram e foram embora. Eu só fiquei olhando. Eu ia fazer o quê? Chamar quem? Não tinha ninguém na rua, né? Que sensação ruim é você ser roubado. Alguém arrancar aquilo que é teu. E você não poder fazer nada, né? Eu voltei para casa, eu não tinha nem a chave para entrar em casa. Foi? Aí eu pedi o telefone emprestado de alguém, liguei para ele, ele veio me encontrar. E foi muito ruim. Não sei se você já viveu algo assim, de ser roubado. Não só de bens materiais, às vezes de coisas, né? Sentimentos, esperança, sonhos. Tinha um sonho, pastora, e eu fui roubado. Alguém arrancou meu sonho, alguém destruiu meu sonho. Como é ruim a gente ter agora e daqui a pouco já não ter mais. Era meu. Aonde está? Aonde foi parar? Eu lembro que naquele dia ele ainda saiu andando pelas ruas tentando achar aquilo que a gente tinha perdido. Que sentimento ruim é ser tomado de algo que é teu.
É seu por direito, você comprou, você pagou por aquilo e alguém vem e leva. Não sei o que você perdeu, não sei o que te roubaram, não sei o que te falta hoje, mas eu sei que tem um Deus todo-poderoso que está aqui neste lugar. E Ele veio para trazer luz para as suas trevas. Ele veio para trazer luz a esse lugar de escuridão, esse lugar que alguém disse que nada de bom podia acontecer. Esse lugar que você pensou que era lugar de enterrar sonhos. Cemitério. E o Senhor está falando, no cemitério eu faço um milagre. Um lugar onde não tem nada, não tem vida, não tem água, seco, escasso, não tem ninguém. Ele chega para fazer milagres. E aí o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Mesmo no meio das nossas lutas, das possíveis, das prováveis perdas, das prováveis... Estava perto de acontecer, estava perto do carro do pastor enguiçar porque não tinha combustível. Era aquele perigo iminente, né? Está perto de acontecer. Aí o Senhor vem e Ele chega na hora certa, trazendo luz e colocando fim a toda a treva e a todo medo. Nada me falta. Pode parecer que vai faltar. E às vezes o nosso coração humano, né, enganoso, até nos faz achar que dessa vez eu acho que não vai dar certo, dessa vez eu acho que é o fim, dessa vez eu acho que não vai ter cura, dessa vez eu acho que não vai ter milagres. Às vezes a gente até chega a duvidar, mas que você lembre nessa noite, você faça essa declaração: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele vai chegar, na hora certa Ele vai chegar e não vai faltar. O azeite da botija não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar, a alegria não vai acabar, a paz não vai faltar, porque o Senhor está presente. Ele está contigo. O Senhor está contigo, querido. O Senhor está lá na tua casa, Ele está no teu trabalho, Ele está cuidando de você, Ele está neste lugar. E é isso que importa, é isso que faz toda a diferença, é isso que faz o medo ir embora. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Senhor amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Tem amor, e aonde tem amor não tem medo. Aonde Jesus está não tem medo, porque Ele lança fora todo medo. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, meu filho, eu estou arrancando todo o medo do teu coração nessa noite. O medo do teu futuro, o medo dos projetos darem errado, o medo de não ter uma família, o medo do que os teus filhos serão, o medo do que você vai ser. O Senhor nessa noite diz: olha, eu arranco todo medo, eu estou contigo, eu sou a tua segurança, eu sou o teu escudo, eu te ajudo, eu te sustento, sou eu, teu Deus. E aí o salmista Davi continua dizendo: em verdes pastos Ele me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e me conduz nos caminhos da justiça por amor. É tudo por amor, é por amor do seu nome. E aí ele diz assim: olha, ainda que, você já viveu um ainda que? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Você pode fazer essa declaração? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não declarou: eu não temerei porque eu tenho dinheiro, eu não temerei porque eu tenho saúde, eu não temerei porque eu sou forte, eu não temerei porque eu sou bonito, eu não temerei porque eu conheço o prefeito, eu não temerei porque eu tenho um pastor que me ajuda. Não, eu não temerei porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É Ele que é a nossa garantia. Se garanta nele. Não se garanta em você, não se garanta em ninguém.
Se garanta no Senhor, Ele é a nossa garantia, Ele que garante tudo, Ele é a nossa luz, Ele é a luz no meio de qualquer escuridão que você possa estar vivendo hoje. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Aleluia. Bondade e misericórdia te seguirão. Está dizendo aqui que a bondade e a misericórdia nos seguirão só lá no jardim do Éden? Até no jardim Cédron, escuro, feio, sem água, cheio de rocha, cemitério, sem vida, até lá, nesse pior jardim, a bondade e a misericórdia te seguirão por dias sem fim. Todos os dias da tua vida tem bondade, tem misericórdia de Deus para você. Temer por quê? Temer por quê? Talvez você possa ter chegado aqui nessa noite com medo. E não importa medo de quê? Pode ser de uma barata, de um assalto, de um desemprego, de uma falta na tua casa, da solidão, não sei. O motivo é o que menos importa. O que importa é Jesus estar presente. É ter Jesus contigo. E eu quero te dizer que se Ele está presente, você não precisa temer. Ei, não deixa Jesus de lado, não. Não deixa Jesus de fora, não. Às vezes a gente pensa que, não, esse lugar está muito feio para Jesus entrar. Está muito escuro aqui, Jesus, fica aí fora, depois você vem. Jesus, melhor só ir lá para o jardim do Éden. Lá é bonito, lá é o teu lugar, Jesus. Aqui não entra, não. Não tem água, só tem gente morta. Está tudo perdido aqui, Jesus. Aqui não dá. Ei, Jesus entra. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar nesse lugar escuro. Deixa Jesus entrar nesse lugar sem vida, nesse lugar de medo, nesse lugar que você não deixa ninguém entrar. Tem um lugar lá na sua casa que ninguém entra? Quem não tem um quartinho da bagunça em casa? Não é verdade? Tem um lugar que a gente não deixa ninguém ver. Às vezes a gente tem um quartinho desse aqui dentro. Ninguém pode ver. Ninguém pode saber que ele existe. A gente esconde a chave. A gente nem conta que tem. Jesus quer entrar aí. No teu lugar de medo. Nesse lugar escuro. Ele quer trazer luz nessa noite. Quando Ele entra e Ele traz luz, aquilo que está perdido é achado. Lembra daquela história da dracma perdida? Tem que ter luz, vai a casa, tira a bagunça, arruma e traz luz. Tem que ter luz para achar o que se perdeu. E o Senhor te convida nessa noite a abrir o teu coração, abrir a tua casa e deixar Ele entrar. Querido, a gente aguenta tudo se Jesus estiver com a gente. Quem disse que você ia aguentar passar por esse momento? Se te contasse antes, você ia falar, Jesus, não vai dar para mim não. Me livra dessa aí, né? Isso aí não, Jesus, é pesado demais. Mas quando a gente passa pela prova, né? Por esse lugar deserto, por esse lugar escuro, mas a gente olha para o lado e encontra Jesus. Querido, Ele sustenta a nossa mão, Ele nos sustenta de pé, Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Não pensa que você está de pé por causa da tua força, não. É a destra fiel que está te sustentando nesse momento. Você pode ficar de pé aí no teu lugar? E eu quero te convidar nessa noite a chamar Jesus, para que essa luz de Jesus brilhe no meio da tua escuridão, para que a luz de Jesus brilhe nesse jardim do Cédron, jardim escuro, jardim de morte, jardim de escassez.
Imagino que não devia ser tão bonito aquele lugar. O Éden tão lindo, né? Cheio de medo, sem Jesus. E o cédron tão feio. E porque Jesus está, o medo vai embora. Entende isso? Não é sobre o lugar. Não é sobre a tua condição. Não é sobre a luta que você está vivendo hoje. É sobre ter Jesus ou não contigo. E eu quero te convidar a dar a mão para Jesus nessa noite. Falar para Ele: Jesus, fica comigo. Fica aqui pertinho, Jesus. Não vai embora não, Senhor Jesus. Eu quero o Senhor por perto. Às vezes, por causa das nossas escolhas, a gente perde Jesus de vista. Você já perdeu um filho? Meu Deus, a criança às vezes num shopping lotado, dentro de uma loja, se esconde no meio de uma roupa e você perde o filho de vista. Você ama, mas você perde. Quem já perdeu um filho aqui? Eu já perdi, meu Deus. Ai, parece que são minutos infinitos, né? Até a gente achar essa criança. A gente ama, mas a gente perde. A gente ama Jesus, mas tem hora que a gente perde Ele de vista. Mas nessa noite Jesus quer voltar a brilhar na tua vida. Jesus quer colocar fim nessa escuridão. O Jesus quer tirar todo esse medo, tirar toda essa insegurança, tirar toda guerra do meio da tua casa, da tua vida. Ele quer fazer voltar a ter paz. Quantos entraram aqui nessa noite com medo? E entendem que o que você precisa é de Jesus. É acender essa luz que por vezes acaba se apagando, ficando distante. Aquela luz que brilhava forte, agora é só uma luzinha, sabe? Estava brilhando e agora é aquela... Antes era uma luz assim poderosa, eu adoro luz. Eu acendo todas as luzes lá de casa e ele vem atrás apagando, né? Porque quem paga a conta é ele. Se pudesse, a gente ficava só a luz de velas, né? Aí você acha, nossa, o pastor é romântico. Não, ele quer pagar pouca conta de luz, né? É mais ou menos assim, eu acendo, ele apaga. Quando eu escuto que ele está chegando, eu corro, vou apagando tudo, sabe? É mais ou menos assim. Ei, a conta já está paga. A gente não precisa pagar essa conta de luz. Jesus já morreu na cruz e já pagou a conta. Deixa essa luz acesa. Deixa essa luz brilhar. Como é bom, né? Não ter que pagar essa conta, porque já foi pago na cruz. Só acende essa luz. Deixa Jesus brilhar e acabar com toda a escuridão. E tirar todo o medo. Amém? Vamos cantar essa canção? Olha para o lado e fala aí para esse irmão: temer porque não tenha medo, Jesus está contigo. Fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Ele está contigo. Não estou sozinho. Não, não, não. Eu estou guardado